prova a vossa fé. Por isso esse é um mar de vidro com fogo. A hora da prova que há de vir para provar todos os que moram na terra. Disse, muito mais preciosa que o ouro a fé, o qual ainda que perecedero se prova com fogo. Por isso o mar de vidro com fogo. Esse é o lavastro, esse é a bacia de bronze. Seja achada em alabança, em louvor, glória e honra, quando seja manifestado Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, com as harpas de Deus em pé no mar de vidro. Você pode ler Apocalipse 15, 12, primeiros de Pedro 7. Você pode ver? Sim, pode ver? Levante a mão quem pode ver. Aleluia. Muitos podem ver. São metidas diversas provas. Se é necessário, para que submetida à prova a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, o qual, ainda que perecedero, se prova com fogo, seja achada na alabança, ou seja, louvor, glória e honra, quando seja manifestado Jesus Cristo, a quem mais entrevisto, em quem crendo, ainda que agora, note o contraste de agora e depois, ainda que agora vos alegrais, esse é o gozo, com gozo inefável e glorioso, obtendo o fim da vossa fé, no princípio, e a regeneração, o fim, que é a salvação da vossa alma. Amém? Então estamos vendo como o Espírito Santo está apontando a muito mais do que a vida da igreja. Às vezes só começa por aí, fica por aí muito tempo. Nesse contexto, dizem os profetas que profetizaram. De que profetizaram os profetas? Da graça destinada a vós. Qual graça? Somente a primeira parte? Só o perdão dos pecados? Ou também a salvação da alma? Também a mudança de corpo? E também a entrada no reino milenial e eterno? Não é essa toda a salvação? Não se refere a tudo isso a graça? Ou será que Cristo é somente a festa da Páscoa, mas não a festa dos tabernáculos? A festa da Páscoa é a primeira, mas a sétima é dos tabernáculos. Sabe de onde aparece a festa dos tabernáculos? Se você lê Zacarias 14, aparece no milênio. E todas as 7 festas são sombra de Cristo, de diferentes aspectos de Cristo. Você não está saindo de Cristo quando pensa no milênio, porque Cristo é a nossa realidade no milênio também. Cristo não só é o perdão de nossos pecados, e não é somente a regeneração. Cristo também é nosso reinado com Ele, por causa dEle, nele, porque Ele se formou em nós e nos facultou na história da igreja para reinar 1000 anos e depois eternamente com Ele. Assim que essa salvação abrange todo o que abrange no plano de Deus, no coração de Deus desde o princípio. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, façamos sim, vamos ter que falar em plural, porque filho, você que vai ter que morrer por eles para que eles possam ser a nossa imagem. Porque não vou passar só o primeiro, não. Passamos o homem geral. Se não reina, pelo menos a igreja gloriosa vai ser esse homem. Então eu vou fazer filho, mas você vai ter que morrer. E o Espírito Santo vai ter que aplicar. Então vamos fazer Pai, Filho e Espírito ao homem coletivo, a nossa imagem, conforme
essa conformadinha vai ser difícil, mas vamos fazer o homem conforme a nossa semelhança. E que mais? E domine. Que Deus falou que faria, tem a ver com cristologia, com eclesiologia e com escatologia. O homem, a imagem de Cristo. Se a imagem de Deus é Cristo, o homem foi criado para viver a Cristo e canalizar e representar a Cristo. Ser conformado à imagem dele, e essa conformação do homem coletivo é a edificação da igreja em Cristo. Aí está toda a eclesiologia nessa frase. E domine, aí está também o reino milenial e o reino eterno. Em Gênesis 1:26 está tudo isso. Então sempre temos que pensar no contexto geral, para que não passe o trem e fiquemos. Então continua a leitura inteira. Bom, vem falando de esperança completa, vem falando da salvação da alma, que é o fim da fé. Os profetas que profetizaram da graça destinada a vós. Então, note como empieza a falar. Inquiriram e diligentemente indagaram acerca de quê? Desta salvação, esta que vem falando tudo a passagem completa, que abrange até o reino eterno. Aí está Daniel. Entre esses profetas está Daniel. Você quer ver a Daniel indagando? Vamos marcar aqui, marcamos Pedro aí, vamos para Daniel. Vamos Daniel capítulo 7. Ah, meu Deus. Porque às vezes pensamos que isso não está relacionado com isto, mas parece que lendo devagar Pedro, vemos que sim está muito relacionado. Daniel capítulo 7. Vocês, como já conhecem este capítulo, a maioria, os que não vão em casa e ler, por favor. Eu não quero levar a mim, senão como Pedro levar a Cristo quando leu Daniel. Não quero sacar você de Cristo para seguir Daniel. Não. Quero que você siga Cristo, porque Cristo apelou a Daniel. Porque Cristo foi que se moveu em Daniel. Porque Cristo foi que inspirou Daniel a indagar, a perguntar acerca desta salvação. E todo esse parto passa por aqui. Então diz assim, capítulo 7. Bom, aí aconteceu nos primeiros versos aquela visão que era complementária com aquele sonho que teve Nabucodonosor e Daniel. E aqui ele fala da besta primeira de Babilônia, de Pérsia, de Grécia, de Roma, da União Europeia e do chifrinho que governa aí. E bom, então disse o verso, estamos no capítulo 7, vamos aí ao verso 15. Venha Daniel inquirindo, indagando diligentemente acerca desta salvação, que inclui o reino. E disse: se me turbou o espírito a mim, Daniel, no meio do meu corpo, verso 15, e as visões da minha cabeça me assombraram. Me acerquei a um dos que assistiam, porque na visão ele viu muitos santos lá diante do trono. Então ele vai perguntar a um deles. E lhe perguntei, vê a pesquisa, vê a indagação diligente. Lhe perguntei a verdade acerca de tudo isto, ou seja, toda a visão completa. E ele me falou e me fez conhecer a interpretação. Já terminou a interpretação no verso 18,
Diz: e depois receberão o reino dos santos do Altíssimo e possuirão o reino até o século. É a primeira parte milenial, que aí a palavra eon, a era do milênio, eternamente para sempre. Daniel, basta, não esteja falando tanto de futuro, nada disso. Daniel continua indagando e perguntando. E diz, verso 19: então, tive desejo de saber a verdade. Uno pensaria: Daniel não vai se afastar de Cristo. Mas, irmão, vamos ler em Pedro que era Cristo que estava movimentando a Daniel para nós. A verdade acerca da quarta besta. Olha, Daniel viu aquelas bestas e viu aquele ancião de dias, então, mas isso ele já entendeu bem. O ancião de dias, aquele filho do homem que desce, ele não perguntou disso, mas perguntou de todas as bestas. E depois perguntou da outra. Daniel. Mas quem inspirou Daniel? O que ele entendia, claro, era claro. Nós, o que não entendia, o Espírito Santo queria que entendesse bem, como quer que nós leiamos e entendamos bem Daniel. Por causa de Cristo e da grande salvação. Então diz aqui, continua no capítulo 7, e diz 19: tive desejo de saber a verdade acerca da quarta besta, que era tão diferente das outras, e e alguns nem queremos mais ler. Pensamos que nos estamos separando ou afastando de Cristo. Mentira. É Cristo que apelou Daniel. Quando vejais no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, posta onde não deve estar, aquele que lê entenda. Outro não quer nem ler, menos entender. Mas o que mais se fala em Daniel é dos entendidos. Os santos em Daniel são chamados entendidos. E logo diz acá, verso 20: assim mesmo, olha a indagação de Daniel acerca dos 10 chifres que tinha na cabeça, a quarta besta. Não só isso, o que mais queria saber Daniel? Teve aquele desejo de saber. Nabucodonosor queria saber o que significava aquele sonho, porque ele queria saber acerca do que aconteceria no futuro. E sabe o que vai acontecer no futuro? O cumprimento do propósito eterno do coração de Deus. Isso é o futuro. Isso tem etapas. Se tem futuro, tem uma economia, um caminho através do presente para o futuro, que sempre é Cristo. Então disse: e esse outro chifre que tinha saído, diante do qual tinham caído 3, e este mesmo chifre tinha olhos, boca que falava grandes coisas, parecia mais grande que seus companheiros, e via eu que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias. Ou seja, que este que saiu entre os 10 é o último, antes da vinda de Cristo. E se deu o tempo, e chegou o tempo, e os santos receberam o reino. E disse assim, e aí vem a resposta de Daniel para as perguntas de Daniel, desde 23 até 25, que termina com a grande tribulação. Serão entregues quem? Os santos ao anticristo, na mão dele, 3 anos e meio, tempo, sem meio tempo. Mas se sentará o juiz, ele tirará seu domínio, para que seja destruído e arruinado até o fim, e que o reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todo o céu seja dado ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é reino eterno, não só milenial, e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Essa é a grande salvação completa.
não só as armas. Toda a grande salvação chega até aqui. Isso era a grande salvação que ela indagava Daniel. Então vamos voltar para Pedro, capítulo 1, verso 10. Irmão, se alguém está cansado, não quer mais ouvir, eu não estou vendo bem. Tenho os óculos postos, esses são para ler aqui. Para lá meio borroso, não me vou dar conta que precisa sair. Quem quer sair, tranquilo. Amém? Se precisa sair, tranquilo. Os demais podem ficar se quiserem. Amém? Se fica um, eu continuo. Os demais podem sair se quiserem. Amém? Tá bom. Então diz assim, capítulo 1, verso 10, de 1 de Pedro. Porque ainda através dos óculos bem que alguns querem sair, tá bom. Os profetas, vem que aí está Daniel, que profetizaram da graça destinada a vós. Você pensa que a graça era somente o perdão dos pecados? Não. Abrande-te o reino eterno. E por graça o reino. Inquiriram, viu Daniel, e diligentemente indagaram acerca de que explica Pedro que indagaram os profetas. Por exemplo, Daniel, acerca desta salvação. Porque esse reino eterno é a conclusão da salvação completa. O Cristo da Páscoa é o Cristo do Sukkot. Então diz assim, escudrinhando, escute isto, que pessoa e que tempo. Olha, escudrinhava a pessoa, escudrinhava o tempo. Você acha que não temos nada que escudrinhar acerca do tempo? Não disse o Senhor Jesus, ai, hipócritas, sabeis discernir as sinais dos tempos, assim se vai chover, se vai se calor, mas as sinais dos tempos atuais, as sinais dos tempos atuais não podeis distinguir.